Olá, boa tarde a todos. Bom, vamos dar início à nossa atividade de hoje, né? Com o nosso webinário, tem como título Manejo da Covid-19 em Angola, tá bem? Eu sou a professora Denise Pinto, tá? Sou professora associada da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará, né? Do Instituto de Ciências da Saúde. Também faço parte do mestrado em Saúde, Ambiente e Sociedade na Amazônia, tá? Do nosso instituto também. E no momento ocupo a vice-coordenação do programa. Tá? Então, muito obrigada pela presença de todos. Eu espero que seja um tema bem pulsante para todos nós e está no momento, né, bem interessante para todos no mundo inteiro, né, por se tratar dessa pandemia, e ouvir, discutir um pouco com outras experiências para além das nossas fronteiras realmente pode nos trazer uma luz maior e um maior esclarecimento de como conduzir essa pandemia e nos auxiliar na condução da nossa realidade. Bom, o nosso convidado de hoje, né, que vai colaborar com o nosso grupo, o nosso bem-sucedido MASA, né, e eu fico muito feliz de colaborar com o grupo também, é o professor Desidério Carvalho Sossange. O professor Desidério, ele é médico, mestre em parasitologia, doutorando em saúde pública, tá, pela Universidade Agostinho Neto, é professor assistente do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, tá bom? E ele vem conversar um pouco com a gente sobre o tema do enfrentamento da Covid-19 em Angola. Bom, meus amigos, a Angola possui cerca de 28 milhões de habitantes no total, né? É um país marcado por grandes desigualdades, tá, e problemas sociais. Os primeiros casos da Covid-19 foram confirmados no país em 21 de março de 2020. Tá? Desde então, foram registrados 1.966 casos confirmados e 90 óbitos. Tá bem? Através de cercas sanitárias, né, e outras barreiras, o país tem manejado e controlado o avanço do vírus, né, até então. Para contar sobre essa história de enfrentamento do Covid, manejo sanitário e epidemiológico, o nosso grupo MASA, tá, traz o professor Desidério. Tá bem? E aí, nós esperamos, né, poder contar também com a colaboração de vocês, com as perguntas, com os questionamentos que vocês podem fazer aí pelo chat. Tá bem? Nós aqui e a nossa equipe de apoio, nós vamos, na medida do possível, coletando os questionamentos e levando ao professor, tá? Desidério. Então, enquanto o professor está indo para cá, está online, eu vou falar um pouquinho sobre a realidade do país dele, tá bem? Dá para a gente situar um pouquinho. Então, Angola, ela está situada, né, no continente africano, no sudoeste da África. Ela possui 18 províncias, 163 municípios e 475 comunas, com cerca de 28 milhões de habitantes no total, né? Então, proporcionalmente ao Brasil, você vê uma diferença muito grande no tamanho da população. Então, partindo daí, pensando no olhar epidemiológico, você já pensa um pouco na realidade do tamanho, né, da densidade populacional do país. Angola é um país potencialmente rico em recursos minerais, como petróleo, diamantes, por exemplo, e foi colônia portuguesa, obtendo sua independência em 1975, tendo sua história marcada por guerras e conflitos, o que com certeza traz uma história aí de profundas desigualdades sociais e que isso com certeza vai impactando na forma como o sistema de saúde lá enfrenta as situações de saúde e doença. E com essa pandemia também não é diferente, tá? Então, Angola possui atualmente, né, e desde 2002, um Sistema Nacional de Saúde, o SNS, tá, que é universalista e gratuito também, porém não alcança a cobertura populacional necessária para ser um sistema universal por conta da fragilidade de sua rede de serviços,
né, herdada do período colonial português, e refletindo a desigualdade social do país, com certeza. E ainda mais fragilizada por períodos de guerra civil. Além da fragilidade da rede de atenção, o sistema prevê formalmente a Lei de Base da Saúde, que foi promulgada em 1992. A contribuição direta dos usuários no pagamento dos serviços utilizados, ou o copagamento, ou aqui no Brasil a gente fala muito em coparticipação, na verdade, através de taxas moderadoras, é uma realidade para eles, tá? Diferente do nosso sistema, que nós não entramos em coparticipação direta, né? A mesma lei prevê a possibilidade de o poder público firmar parcerias público-privadas para a prestação de serviços à população. Então lá você também tem o envolvimento da parceria público-privada, o SUS também faz isso, né? Nós sabemos, para prestar serviço à população. Então, vamos ouvir do professor depois o impacto disso no enfrentamento da Covid também. Quanto aos recursos humanos da saúde, Angola possui baixa proporção de médicos por habitante, além da distribuição fortemente desigual entre as províncias, com concentração de profissionais na capital. Parecida com essa realidade, não é verdade? Diante desse panorama, os primeiros casos de Covid-19 foram confirmados no país em 21 de março de 2020 e desde então foram registrados, como eu já citei anteriormente, 1966 casos confirmados e 90 óbitos, tá, em decorrência da doença. Esses dados foram atualizados em 19 de agosto, tá certo? Então, dentre todas as medidas adotadas em Angola, muito semelhantes às nossas, né, como higienização das mãos, distanciamento social, uso de máscara em locais públicos, tem também um plano de contingência ao vírus adotado no país, tá, que envolve as cercas, ditas cercas sanitárias municipais ou provinciais. Então, quer dizer, dentro dessa realidade, nós vamos ouvir como é que, através do professor Desidério, como é que essas situações estão se dando em Angola, tá bem? E aí vocês podem elaborar suas perguntas e questionamentos para que a gente possa repassar ao professor, tá bom? Agora eu vou verificar, o professor já está ao vivo, tá? E eu vou inserir ele aqui junto com a gente, tá bem? Um momento. Olá, boa noite, professor. Olá, boa noite, professora Denise, como está, professora? Bem, professor, melhor agora com a sua participação, sua presença aqui, colaborando com o nosso grupo, né, com o MASA. Eu lhe agradeço muito a sua disponibilidade e poder compartilhar a sua experiência no seu país conosco, para que nós possamos também trocar, compartilhar e nos ajudar no enfrentamento da nossa realidade também. Ah, professor? Perfeito. Eu iniciei situando um pouco, né, os nossos seguidores, nossos espectadores, a respeito da situação do país, né, da Angola. Mas, assim, fique à vontade para falar o que você deseja dizer a respeito da realidade, e tem umas perguntinhas aqui que a gente elaborou para ter um roteiro de entrevista com você, tá bom? Ótimo. Mas fique à vontade, depois eu começo a perguntar. Tá bem, tá bem. Primeiro gostaria de agradecer à professora Denise Pinto, que vai conduzir esta nossa abordagem aproximadamente durante 59 minutos, mais 59 segundos, não é? Mas não gostaria de deixar de agradecer também à professora Liliane, que eu penso que não pude estar presente por motivos pessoais, né? Nós conhecemos a professora Liliane em 2007, há mais ou menos 13 anos, no Brasil, em Ribeirão Preto, e na altura já era uma pessoa muito conceituada do ponto de vista daquilo que é a pesquisa científica e uma pessoa muito respeitada na área de odontologia na altura. Eu penso que esse respeito deve manter-se, né? Sim, com certeza. Eu imagino que sim. Sim. Gostaria também de agradecer a Natália e o Gustavo, de forma particular, porque foram muito profissionais, e aliás, está de parabéns o Grupo MASA, está de parabéns à Universidade Federal do Pará. Nós começamos com esse processo há mais ou menos 15 dias,
eu fiquei surpreso. Não é comum fazer-se contactos para uma live com 15, 20 dias de antecedência. Mas o Grupo MAS, eu penso que tendo em conta esse princípio de organização, procurou fazer isso o mais rapidamente possível. Verdade. Eu não gostaria de ir para a nossa conversa, passar a nossa experiência da Angola, sem recordar que hoje é o Dia Mundial do Suicídio, não é? E gostaria de render uma homenagem a todas as vítimas diretas e indiretas do suicídio, justamente porque estamos a viver um momento muito particular, né, do ponto de vista daquilo que é a pandemia. A pandemia encerra um conjunto de medidas que incluem o confinamento, e isso altera fundamentalmente a estrutura psicológica de qualquer indivíduo, e eu não tenho dúvidas de que muita gente tenha cometido suicídio como consequência das medidas adotadas pela pandemia. Então, a estas vítimas diretas e indiretas do suicídio, rendo aqui a minha singela homenagem. Professora Denise, eu não trouxe exatamente uma estrutura daquilo que vai ser a nossa conversa. Eu penso que vai ser mais na troca de experiência, o que é que o Brasil tem feito, o que é que a Angola tem feito. Mas eu gostaria de começar por caracterizar o país, inicialmente, e a professora Denise, de início, já falou muito bem, não é? Gostaria de falar um pouquinho do histórico da Covid-19 em si, da epidemiologia já dos dados nossos de Angola, e tocar um pouquinho no aspecto da transmissão também, e finalmente falar da trajetória que nós estamos até desde a identificação do primeiro caso, aliás, desde que se tornou público que havia essa questão da pandemia na China, até os dias de hoje. Pronto, a professora Denise já disse de início, Angola está situada no sul do Saara, não é? No continente africano, e feliz ou infelizmente fomos colonizados pelos portugueses. Então temos um denominador comum que é a língua, não é? Exatamente, a língua portuguesa. E nós estamos independentes desde 1975, o Brasil já está independente há muito mais tempo. Estamos nesse momento com mais de 25 milhões de habitantes, e a professora Denise disse muito bem, um terço desses habitantes está em Luanda, 9 milhões, cerca de 9 milhões de habitantes estão em Luanda, que é a capital do país. Consequência um pouquinho daquilo que a professora Denise já disse de início, consequência da guerra. Então houve movimentação de pessoas que tentavam fugir da guerra e instalaram-se na capital, que é a província de Luanda. Terminou a guerra, já não voltaram para as suas províncias de origem. Bom, essa guerra durou mais ou menos 25 anos, professora Denise, foi bastante tempo, e as consequências ainda são visíveis. Nós somos um país, um Estado unitário, do ponto de vista daquilo que é a organização política, né? Diferente do Brasil, que é um Estado federal. Somos um Estado unitário, né? Com 18 províncias, democrático, com os 3 poderes que caracterizam um Estado democrático: poder executivo, legislativo e o poder judicial. Mas, infeliz ou felizmente, a nossa forma de governação aqui a nível da Angola é algo diferenciada da do Brasil, ou seja, a nível da pandemia não sentimos muito o peso dos outros poderes, que é o judicial e o legislativo. O Brasil não, o Brasil tem uma estrutura política mais participativa, que permite uma participação ativa desses poderes. A senhora Denise falou das desigualdades sociais, né? Nós temos uma renda per capita de mais ou menos $4.000 por ano, por habitante, não é? Per capita. Mas quando vamos no coeficiente de Gini, que é o indicador que vai nos dar as assimetrias, nós estamos situados aí em torno de 0,51, ou se quisermos ser mais rigorosos, em termos de 51%, aquilo que é o coeficiente de Gini.
Então, esses 4 mil dólares vão para 20% da população e as 80% ou as 60% acabam ficando prontos, acabam sendo vítimas daquilo que são as medidas de tendência central, né? Prontos, é exatamente isso. Ótimo. Bom, professora Denise, a exemplo daquilo que já tem acontecido, daquilo que tem sido as abordagens, eu penso que as pandemias por causas virais não são novas, são muito antigas. Nós cá em Angola tivemos há mais ou menos 20 anos uma febre hemorrágica bastante letal, que é causada pelo vírus do Marburg. E felizmente conseguimos controlar a situação e não se chegou a instalar este pânico que se instalou agora com a Covid-19. O Congo Democrático, que é o nosso país vizinho, tem uma febre hemorrágica também muito comum naquela região, que é causada pelo vírus do ébola, mas tendo em conta os mecanismos de transmissão que são completamente diferentes dos mecanismos de transmissão do SARS-CoV-2, então estes vírus não têm estado a sair fora daquilo que é o seu habitat natural. Mas quero recordar, professora Denise, que em 2013 a OMS já emitiu um alerta em relação a uma pneumonia típica na altura, possivelmente tenha sido causada pelo SARS-CoV. E em 2012 houve um outro alarme da OMS, que foi o síndrome respiratório do Médio Oriente, que foi identificado na Arábia Saudita, não é? Mas felizmente, e temos a questão da problemática do H1N1, mas nunca tiveram o impacto que está a ter a Covid-19, que foi identificada em Wuhan, não é? Em dezembro do ano passado, levando a OMS a instalar, ou seja, a declarar pandemia, não é? Pandemia, uma emergência mundial de saúde pública, com todas as consequências, com todo o impacto que ela vem causando a nível da sociedade. Eu tenho dito que a Covid-19 hoje não é só um problema de saúde. A Covid-19 é um fenômeno social, porque ela afetou todas as áreas do saber, afetou a educação, afetou até o próprio setor da saúde, por incrível que pareça, afetou o lazer, afetou o desporto, afetou hotelaria, né? Afetou as relações. Exatamente. Então, pronto, a Covid-19 é um fenômeno social com impactos incalculáveis de forma imediata e no longo prazo, provavelmente, existem profissões e existem áreas que dificilmente se vão recuperar por causa dos cuidados até para evitar a transmissão da própria Covid-19. Nesse momento, o mundo está com cerca de 27 milhões de casos. É uma doença que se vai transmitindo, é um vírus que se vai transmitindo de forma geométrica, não é? Multiplica-se, a transmissão é multiplicadora. Há bem pouco tempo tínhamos a coisa de 2, 3 meses, tínhamos 5 milhões de casos e hoje já temos mais de 27 milhões de casos. Estatísticas de hoje da Organização Mundial da Saúde. A África, de uma forma geral, professora Denise, longe daquilo que era a expectativa das organizações internacionais, como a própria OMS, daquilo que seria o impacto negativo à Covid-19, em África parece que estamos muito longe daquilo que era a expectativa inicial. E isso pode dever-se a vários fatores. Fundamentalmente, a pouca capacidade de testagem pode ser um dos fatores, exato. Mas um outro fator que também inclui Angola, que neste momento estamos com cerca de 3 mil casos, mais ou menos, dos quais 1.500 ativos e 1.500 já recuperados, com uma letalidade muito alta, muito acima daquilo que é a média africana. Nós enquanto profissionais de saúde, pensamos que esta expectativa do número de casos que foi
que foi dada pela OMS, pelo CDC e por outros organismos internacionais, provavelmente não esteja a se cumprir, porque tendo em conta o perfil epidemiológico da África, tendo em conta o perfil epidemiológico da Angola, uma área, uma zona tropical muito frequentemente acometida por malária e com muita frequência são administrados antimaláricos para combater a malária, nós pensamos que possa haver aqui alguma outra situação clínica que ainda não foi identificada, que esteja a ter um efeito protetor na questão do impacto do SARS-CoV-2, fundamentalmente. Ou, melhor, se calhar não estamos a conseguir ir buscar os casos lá onde estão. Mas depois vamos falar um pouquinho também sobre isso, que é a questão dos testes. Eu tenho uma opinião muito particular em relação à questão dos testes, mas vamos discutir logo em seguida. E por incrível que pareça, professora Denise, como todas as doenças, e como é no mundo, como está a ser o comportamento da Covid-19 no mundo, cá em Angola também está a afetar mais indivíduos do sexo masculino. Exatamente, indivíduos do sexo masculino estão a ser os mais afetados, se calhar por N fatores, maior comportamento de risco e tudo mais. Mas o mais certo é que tanto o número de casos como a própria letalidade em si está mais voltada para os indivíduos do sexo masculino. Eu não sei, há um artigo que foi publicado muito recentemente que avança a possibilidade de as mulheres terem um efeito protetor, sobretudo aquelas que estão a usar anticoncepcionais. Esse artigo foi publicado muito recentemente. É muito provável que a própria genética da mulher, a própria constituição biológica da mulher tenha algum efeito protetor em relação a essa questão de ser acometida ou não pela Covid-19. Espero que assim seja. Aliás, as mulheres, também, na maior parte dos casos, são muito agraciadas. A natureza é muito benevolente com as mulheres. Não é? Ainda bem, exatamente. Né, professor? Ainda bem, Diante ainda de bem. tantos desafios que as mulheres têm que enfrentar, não é? Exatamente. Ainda bem que exatamente. A natureza é bem generosa. Exatamente, a natureza é bem generosa, porque eu acho que a mulher é um ser que deve ser protegida pelo homem, e como o homem não tem feito isso, né, entre aspas, em algumas relevas, a natureza encarrega-se de fazê-lo, certo, professora Denise? Que bom. Perfeito, exatamente. Professor, Exato. E em relação à faixa etária, você falou em relação ao sexo, né, que o sexo masculino também tem sido mais atingido aí na sua realidade. E em relação à faixa etária, como é que tem se comportado assim, a Covid no seu país? A faixa etária mais acometida vai dos 30 aos 39 anos. Mas, de uma forma geral, nós quando olhamos para o nosso gráfico da Covid-19, assistimos a curva de Gauss. A professora está a ver a curva de Gauss, como Sim. é que é desenhada? Eu depois posso mandar o nosso último relatório dos dados nossos da Covid-19. Parece mesmo a curva de Gauss. Há uma distribuição muito concentrada aí no meio, depois nas laterais assim, bastante achatada. Os casos em relação ao sexo afetam mais dos 30 aos 39 anos, mas de uma forma geral, dos 29 aos 59 anos. Aí está a concentração do maior número de casos. Eu não sei como é que está no Brasil, provavelmente deve ser a mesma coisa. Sim. Não sei. Quanto aos casos, sim. Exato. Quanto aos óbitos, nós temos uma ocorrência bem grande entre os idosos. Ele perguntar como é que está aí a situação dos óbitos também. Sim. Prontos, a própria Covid-19 está afetando mais, do ponto de vista daquilo que é a letalidade, é muito mais frequente aqui nos idosos, para os idosos,
por causa das comorbilidades que eles apresentam, são já hipertensos, diabéticos, e a Covid-19 vem agravar essas patologias que por si só são circulatórias já. Ela vem agravar. Nós, felizmente, infelizmente, temos uma pirâmide etária muito achatada lá no topo, não é? Mas, apesar disso, porque a nossa esperança de vida, a professora Denise, ronda em torno dos 60 anos. Sim. Mas, apesar disso, estamos a assistir uma letalidade maior para indivíduos acima dos 50 anos. Ou seja, cerca de 50% a 60% dos nossos óbitos estão concentrados da faixa etária dos 50 anos para cima. Então, esse tem sido, por isso é que a Europa foi bastante afetada pela Covid-19, porque a pirâmide etária é mais abaulada no topo, Exatamente. Então teve um impacto negativo muito mais feroz do que aqui em África e sobretudo em Angola, que a população é maioritariamente jovem, professora Denise. Pronto, em relação a... Sim, pode Não, explicar, eu ia destacar em relação às crianças, se você já tem casos das síndromes inflamatórias que estão associadas ao Covid, os estudos têm apontado, né? É uma síndrome semelhante a Kawasaki, então, se vocês têm detectado casos nesse sentido, nas crianças, né? Crianças aí até... aqui no Brasil, até 12 anos, pelo nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não sei para o seu país, a criança é considerada até que idade, mas de até 10 anos. Como é que estamos aí em Angola? Sim, nessa faixa de até 10 anos, temos poucos casos identificados, não é? Poucos casos identificados. E o que acontece? O nosso problema é que nós ainda não estamos a conseguir a fazer estudos, não é? Mas os casos de crianças que foram a óbito, na maior parte das vezes, apresentavam algumas outras comorbilidades. Tivemos casos de criança, nós aqui em África temos uma patologia que é muito específica da raça negra, que é a drepanocitose. Temos muitas crianças com drepanocitose, e elas, quando têm Covid-19, agudizam pela Covid-19 e então vão a óbito. Mas, de uma forma geral, a nossa mortalidade para menores de 12 anos é muito baixa. Nós temos aí cerca de 3 ou 4 mortes de crianças menores de 12 anos. É muito baixa. Um outro aspecto que pode ter a acontecer é a subnotificação de casos também nessa faixa etária. Conforme a professora Denise disse, nós temos uma cobertura do serviço de saúde bastante baixa, então a probabilidade de haver uma subnotificação também é bastante alta. Mas, assim, dados gerais, dados oficiais, não temos muitos casos em crianças, nem casos identificados assim. Essa questão do caso de Covid também é uma discussão muito interessante, Sim. Mas em termos de morte, em termos de crianças que agravam com a Covid-19, são mais aquelas que apresentam já outras comorbilidades, fundamentalmente a drepanocitose. Tivemos 2 ou 3 casos dessa natureza em que as crianças chegaram a ir a óbito mesmo, professora. Sim, professor, aqui no Brasil também é bem parecido com o que você está relatando aí. Nós também temos poucos casos, pouquíssimos óbitos, e ainda ou por subnotificação, porque se confunde com outras situações, né, na infância, Exato. Ou então Isso. realmente é porque nós não temos, né, não temos os casos. Professor, Perfeito. eu queria já emendar aí numa pergunta, né, já que a gente está falando do assunto dos casos, então, o que você considera um fator que foi mais determinante para a ocorrência do Covid aí no seu país? Como é que aí em Angola? O que você acha? Um fator, no caso, um fator que tenha influenciado positiva ou negativamente? Vamos no negativamente, primeiro. No que realmente fez os casos. Depois vamos falar do enfrentamento, tá bem? Do enfrentamento, exatamente. Uhum. Isso. Bom, o que deve ter afetado negativamente a forma como deve ter tido um impacto negativo em relação à Covid é a forma
como as medidas que têm sido tomadas em função dos contextos epidemiológicos. Repare, professora Denise, começamos, como todo país, começou com casos importados, não é? Quando nós tínhamos casos importados, declaramos estados de emergência e fizemos um lockdown. Paramos tudo, não é? Ok. Evoluímos para a transmissão local, continuamos com o lockdown, foram aligeradas algumas medidas, porque o lockdown depois começou a se tornar quase que insustentável, mas depois passamos para a fase de transmissão da comunitária e abrimos mais ainda. Percebe? Eu penso que o de negativo que tem sido feito as medidas não têm sido tomadas, não têm sido ajustadas com o contexto epidemiológico do país. Percebe? Ou seja, se temos transmissão comunitária, então tínhamos que tomar medidas ajustadas à transmissão comunitária. Bom, nós tomamos medidas ajustadas à transmissão comunitária quando tínhamos apenas casos importados. Quando passamos para a transmissão comunitária, abrimos um pouquinho mais. Lógico que houve fatores que influenciaram, porque de início ninguém sabia ao certo o que era essa questão da Covid-19, mas com o tempo já se teve uma ideia em relação à história natural da doença, já se teve uma ideia em relação à letalidade. Se calhar esse foi um outro fator positivo que fez com que houvesse maior abertura, professora Denise. Certo. Isso. Outro aspecto que nós temos feito, que na minha opinião não é muito positivo e é muito discutido em outros ambientes e até é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, é a testagem em massa. Eu penso que a partir do momento que nós evoluímos para a transmissão comunitária, na minha opinião, enquanto saúde pública, enquanto alguém que aborda a temática de saúde pública, na minha opinião, a testagem em massa já não faz muito sentido. Não faz muito sentido por quê? Porque a transmissão comunitária é isto mesmo. Cada indivíduo pode ser um potencial agente transmissor. E então, no nosso ponto de vista, o foco, quando se está em transmissão comunitária, o foco deve ser dado ao atendimento de doentes. Eventualmente, aí temos que ter um cuidado, porque não podemos deixar que os doentes evoluam para a fase crítica. Temos que aconselhar aqueles indivíduos que, ao primeiro espirro, eles automaticamente têm que procurar o médico para a consulta médica, e o serviço de saúde tem que ter capacidade de resposta para testar esses indivíduos que têm eventualmente sintomas. Sim. Então, esse também é um aspecto que é muito discutido, é recomendado pela OMS, está a ser utilizado aqui no nosso país, testar. Há uma abordagem muito interessante em relação a essa questão do RT-PCR e os testes sorológicos. Na minha opinião, os testes sorológicos não deviam ser usados como testes para diagnóstico. Sim. Os testes sorológicos, sobretudo para a identificação do IgM, que são muito pouco sensíveis. O teste sorológico, ou seja, devia ser mais usado para identificar o IgG e ver como é que está o comportamento da doença, quantos indivíduos já foram, como é que está a imunidade de grupo. A imunidade de grupo. Exatamente. Exato. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a fazer o teste de diagnóstico rápido. Quando o IgM der positivo, só assim é que encaminhamos para o RT-PCR. Então, estamos a ter, provavelmente, muitos falsos positivos, porque quando o indivíduo soroconverte, não é, professora Denise? Quando o indivíduo soroconverte, é muito provável que quando formos lá na nasofaringe, já o vírus não esteja lá. Então, é uma questão que está sendo recomendada pela Organização Mundial da Saúde, mas que, na nossa opinião, na minha opinião, devia ser muito bem ponderada, muito bem analisada. Só recordar, professora Denise, que nós, nesse momento, realizamos cerca de 60 mil testes RT-PCR e cerca de 5% é que foram positivos. Isso significa que não estamos a selecionar bem
os indivíduos que têm que ser submetidos aos testes de RT-PCR. E eu estive a fazer as contas, 60 mil testes, eu não sei quantos testes é que o Pará o estado do Pará terá feito, mas 60 mil testes com 3 mil testes positivos, não é? Temos uma margem mais ou menos de 55 mil testes. Eu estive a fazer contas e multipliquei isso pelo valor do teste, dava para fazer investimentos, sobretudo em matéria de prevenção, empresas para a produção de máscara, para a produção de álcool gel, massificar o emprego. Ou seja, à luz daquilo que são as medidas que a China foi tomando, que a China, quando iniciamos com a pandemia, a China criou praticamente um sistema paralelo de gestão da pandemia, à luz daquilo que são as medidas que a China foi tomando, nós também estamos a tomar algumas medidas, algo desajustadas, quer seja com a nossa condição econômica e com o contexto epidemiológico que vivemos. Eu não sei, o Brasil também não deve ser muito diferente, porque o Brasil, infelizmente, tem essa questão do equilíbrio entre os poderes, não é? Tem essa questão do equilíbrio entre os poderes e tem esse aspecto de que cada Estado pode adotar uma medida, não tem uma voz. Eu lembro-me que há tempos o presidente Bolsonaro tinha um ponto de vista, o ministro da Saúde tinha outro. Isso infelizmente, foi muito confusa aqui no nosso país. Muito confusa. Felizmente no nosso país não acontece isso, porque é um Estado unitário, é um presidencialismo puro, e então as vozes de mando são unidirecionais. Sim. Professor, Exato. ainda falando nas questões de manejo, de enfrentamento, como é que Angola tem no seu sistema de saúde, né, na sua organização, eu não sei como se organiza o sistema, mas em relação ao que você conhece como atenção primária, como é que o país tem feito esse manejo da Covid-19, especialmente considerando os serviços de saúde que estão na atenção primária? Como é que isso tem acontecido? Dizia eu, de início, professora Denise, que a exemplo da China, os países inicialmente tentaram criar um sistema paralelo para a gestão da Covid-19. Eu acho que o Brasil, tal como o Brasil, Angola, tentaram criar estruturas fora do sistema de saúde para a gestão da pandemia. O que, no meu ponto de vista, isso devia ser feito de início e depois devia se adotar uma estratégia de utilizar as potencialidades do sistema de saúde já existentes, capacitar os profissionais, equipar as instituições já existentes e preparar uma melhor resposta. Nesse momento, professora Denise, nós temos... A questão que a professora Denise coloca é muito interessante, porque nós, mesmo sem a Covid-19, temos os cuidados primários quase que inexistentes. Quase que inexistentes. Então, neste momento, qual é a estratégia que o Ministério adotou? O Ministério, inclusive, tinha recomendado a quarentena institucional para casos com Covid positivo. Eu tenho separado essa questão de um indivíduo cujo teste deu positivo e um indivíduo que tem Covid. Para mim, são duas coisas completamente diferentes. O teste dá positivo não significa que a pessoa tem, fundamentalmente, Covid, não é? Mas o que acontece? Inicialmente, a estratégia que nós tínhamos tomado era de quarentena institucional para todo indivíduo com teste positivo. Não tivemos capacidade de resposta com essa estratégia. Evoluímos agora para a quarentena domiciliar e tendo em conta essa fragilidade que existe dos cuidados primários de saúde, criou-se uma outra estratégia que é a criação de uma equipa de resposta rápida. Ou seja, essa equipa de resposta rápida é responsável por fazer a monitorização de todos os casos que se encontram a nível dos seus domicílios. Essa é a estratégia que estamos a utilizar neste preciso momento, professora Denise. E, professor, como a população tem feito adesão a essas estratégias? Como é que tem sido a aceitabilidade da população em relação às orientações, ao manejo proposto pelo Ministério da Saúde do seu país? Sim, outra questão muito interessante, porque nós somos várias nações dentro
de um mesmo país, né? Temos povos com diferentes origens, com diferentes formas de pensar, com diferente condição social. Então, professora Denise, quando a gente está no asfalto, as medidas são uma, não é? São cumpridas, porque é um pessoal altamente instruído, não é? Tem um nível social e acadêmico capaz de perceberem o risco em relação à transmissão da doença, mas quando vamos para áreas mais rurais, aí já a capacidade de percepção em relação à doença é bastante diminuta, inclusive existe uma resistência em relação à adesão das medidas de biossegurança. Então, as pessoas vão percebendo um pouquinho essa questão da Covid-19 de acordo com o background que cada um traz, não é? De acordo com o nível acadêmico, de acordo com o nível socioeconômico. Então, quando estivermos no asfalto, quando estivermos numa localidade urbana, a percepção é uma e as medidas de biossegurança também são algo ajustadas com aquilo que são as recomendações. Mas quando passamos para as zonas mais rurais, conforme eu dizia, as medidas realmente são cumpridas de forma muito inadequada, professora Denise. É isso. Sim, professor. E em relação ao governo, como tem sido a comunicação do governo em relação aos casos, aos óbitos para com a população? Tem sido uma conversa franca ou não? Há um certo encobrimento dos dados? Aqui no Brasil a gente tem enfrentado um pouco disso, né? Um certo embate entre o Ministério da Saúde, a imprensa, a questão política permeia muito essa situação aqui para nós. Como acontece aí em Angola no momento, essa comunicação? Sim, aqui em Angola sempre procurou se tratar a Covid-19 de forma mais transparente possível, não é? A imprensa, conforme eu disse de início, a imprensa está muito voltada para aquilo que é a estratégia do poder político, então passa uma informação de acordo com aquilo que são os interesses do poder político. Não tem havido tentativa de esconder casos, não, é real, não tem havido tentativa de esconder casos. A única coisa que nós podemos considerar aqui em relação aos óbitos, professora, é que não tem se estado a fazer a diferença, uma diferenciação entre mortes com Covid e mortes por Covid. Eu acho que isso é uma problemática que é extensível em quase todos os países, não é? Ou seja, é diferente o indivíduo morrer com Covid e morrer por Covid-19. Então, não tem se conseguido diferenciar esse aspecto e pronto. Esse é o único detalhe em relação àquilo que tem sido a declaração dos dados. Nós temos habitualmente uma conferência de imprensa todos os dias em que são publicados os dados do país, número de casos identificados, casos novos, não é? Número de mortes, número de indivíduos graves e assim sucessivamente. Ou seja, há uma abertura naquilo que é a comunicação e como a comunicação social está muito atrelada ao poder político, então não há distorção naquilo que é a informação a ser passada. Eu lembro que aí no Brasil eu acompanho muito a dinâmica comunicativa no Brasil, tem polos assim muito opostos e há jornalistas aqui que às vezes gostam muito de notícias de sangue, né? Porque, professora Denise, exatamente, se eu tive ontem, por exemplo, 10 casos, hoje tenho um caso, quer dizer, aumentou o número de casos, mas diminuiu naquilo que é a tendência. Então, a imprensa, quando vem passar uma informação, ela diz, olha, aumentou o número de casos, só que não deixa clara que há uma semana tivemos 10 casos por dia, em média 10 casos por dia, e agora estamos a ter 5 ou 2 casos por dia. Então, há uma tentativa aí da imprensa, às vezes, tentar distorcer alguns casos, mas isso é próprio do jogo democrático, professora. Exatamente, verdade, exato, professor. Exato. E, professor, assim, para que nós possamos deixar um recado, uma forma de trazendo a sua experiência, né, para que nós possamos avançar nas nossas aqui também,
O que você considera assim, mais importante ou tenha maior impacto, né, que Angola pode deixar ensinar o mundo no enfrentamento da pandemia do Covid-19? O que você considera assim como mais forte que nós possamos também até implementar aqui entre nós? O que eu considero mais forte, que eu penso que o Brasil pode implementar, é a coordenação do ponto de vista da estratégia, a harmonia entre os poderes. Eu penso que devia haver uma voz única, devia haver maior harmonia, devia haver maior espaço de debate para os acadêmicos e científicos poderem melhor aconselhar os políticos para tomarem decisões em momentos como esse de pandemia, tomarem decisões muito mais firmes e muito mais unânimes, se assim podemos considerar. Porque as abordagens bilaterais, informações discordantes de lideranças, de políticos, às vezes podem desviar um pouquinho aquilo que é o comportamento da população, porque muitas pessoas, muitos indivíduos, às vezes revêem-se nos discursos dos líderes. Então, se os líderes não falarem em uníssono, logicamente que pode haver aí alguma falha naquilo que é a estratégia que o país precisa alcançar. Ou seja, precisa utilizar para alcançar o grande objetivo, que é diminuir ao máximo o impacto que a Covid-19 possa causar aí no Brasil. Com certeza. Professor, assim, com a sua fala, né, eu queria aproveitar também para destacar o que essa pandemia vem nos ensinar, não é? De estratégias intersetoriais que envolvem vários aspectos, que vão desde a política pública, as relações, o cuidado, seja coletivo, seja individual, e lhe agradecer, né, desde já, da sua participação, muito interessante. Infelizmente, o nosso tempo é pequeno, né? Poderíamos continuar aqui trocando experiências, ouvindo Perfeito. muito brilhantemente a sua fala. Eu gostei muito de lhe conhecer também, ouvir sua experiência, mas, assim, infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando. E eu queria dizer que, para os seguidores que estão conosco, né, que as perguntas que não foram respondidas aqui, porque obviamente não dá tempo de colocarmos todas aqui, não é? Elas vão ficar no Instagram, tá? No nosso perfil, e a live vai ficar gravada nos nossos canais, tá bem? Tanto no Instagram quanto no YouTube, tá, professor? Muito obrigada, né? Foi muito interessante, aprendi bastante com a sua experiência também. E nós esperamos continuar nossa conversa em outros momentos, por outros canais, para que nós possamos ampliar, né, e a nossa colaboração e possamos nos ajudar. Somos países que temos uma origem comum, temos uma mesma língua e temos também problemas comuns, né? Nós possamos nos ajudar, não é? Muito obrigada. Ótimo, eu que agradeço. Primeiro, a professora Denise por ter conduzido de forma muito amena esse espaço. Obrigada. Agradecer à professora Liliane pelo convite. Agradecer também à universidade pela iniciativa. Eu percebi que a universidade tem estado com esse processo de comunicação já há algum tempo, antes mesmo da Covid-19. A Covid-19 só veio aumentar um pouquinho naquilo que é a dinâmica da vossa universidade nesse aspecto. E eu quero crer que nós também vamos implementar esta dinâmica a nível da nossa universidade. Porque, por incrível que pareça, a professora Denise, eu digo sempre, pronto, nós somos médicos, mas parecendo que não, o que está a acontecer é, onde não haver tecnologia, onde não haver recursos, me parece que deve estar a agir por lá, professora. Sim. E isso está a acontecer em África. Que bom. Ótimo, e que continue. Ótimo, Amém. Exatamente, exato, professora. Tá bem, muito obrigado e até a próxima, estamos disponíveis. Ótimo, até ótimo, obrigado. Tudo até a de próxima. Bom. Saúde para você, para sua família e para todos.
Tá bem? Obrigado, professora, igualmente, obrigado. Ok.